Já voltei aqui rapidinho e agora teremos a palestra do Josemar do Nascimento, Educação, Tecnologia e Software Livre. É possível? Josemar, tudo bom? Você já está online. Olá, tudo bom, graças a Deus. Estou em quarentena, né? Isolamento aqui em casa. Temos Seja muito positivado aqui em bem-vindo. casa, então estamos em isolamento, mas estamos bem, graças a Deus. Ai, que bom. Esse que é o importante. Bom, vou deixar aqui o palco para você. Boa palestra. Então tá bom, obrigado. Bom, muito obrigado a todos que estão aí acompanhando a atividade hoje. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Josemar do Nascimento, sou aqui de Cascavel, no Paraná. Tenho trabalhado com tecnologias na educação há um bom tempo, né? Fui professor da rede pública aqui de Cascavel, professor de informática da rede pública aqui de Cascavel por 11 anos, né? Atuando no laboratório de inovação aqui no Núcleo de Tecnologia Educacional, no NTM de Cascavel, com formação de professores no uso de tecnologia na educação. E o nosso papo aqui hoje, né, vai ser mais um bate-papo, uma conversa, né? Inclusive, se vocês tiverem perguntas a fazer ao longo dessa conversa, vão colocando aí no chat e gradativamente a gente vai complementando, né? Até mesmo dúvidas, perguntas, sugestões de softwares, alguma coisa do tipo, é só ir colocando aí que dentro do possível a gente vai respondendo vocês e dando alguns feedbacks aí para que vocês possam sair com o máximo de conhecimento, o máximo de informação, né? Porque o conhecimento vocês vão construindo aos poucos aí, mas as informações necessárias para que vocês possam utilizar softwares livres e gratuitos ou softwares livres, nem tão gratuitos, que essa não é uma condicionante, né? O software, para ser livre, não necessariamente ele tem que ser gratuito, e não necessariamente porque ele é gratuito que ele é livre, né? Então, são duas premissas que às vezes a gente confunde as coisas, né? Software livre, eu tive o primeiro contato com ele, né, em 1997, né, numa banca de revista, uma banca de revista. Eu comprei uma revistinha que tinha lá o Linux para baixar, né, para um CDzinho com o Linux para instalar, e naquele ano eu tive o primeiro contato decepcionante com o software livre, a princípio. Peguei aquele CDzinho e botei para instalar na minha máquina, né, e dei pau e tudo, perdi tudo que eu tinha no computador, no primeiro contato, mas não desisti, né? O primeiro contato com software livre pode ser um pouco frustrante para algumas pessoas. Por quê? Porque o software livre, ele te dá a liberdade de escolher algumas coisas no processo, né? Lá nas primeiras versões, por exemplo, de Linux, que a gente comprava o CDzinho e recebia, eles eram muito mais complicados no processo de instalação, né? Porque ele não fazia isso para você. Você tinha que escolher, né, o hardware que você estava na máquina, escolher instalar o modem manualmente, né? Dependendo do modem, você não conseguia instalar porque ele era feito para Windows. Então, você tinha dificuldades técnicas, né, porque ele te dava muitas opções de escolha. E isso é algo que no software proprietário ele não te dá muita escolha, né? Ele te dá um termo de aceite, e esse termo de aceite te diz que você tem que aceitar. Ele não te dá a opção assim, aceito parcialmente, não aceito esta cláusula aqui, né? Ele não te dá alternativa. Ou você aceita, ou você não instala, né? Então, você não tem outra opção. Ou você compra, ou você aceita aquele termo de uso, ou você entrega todos os seus dados para aquele software sem nenhuma outra alternativa, né? Ou você fica preso, né, a esse software que você comprou ou está utilizando gratuitamente, né? Mesmo sendo fechado ou proprietário, que a gente chama. Então, o software livre, eu tive esse primeiro contato lá atrás. Depois eu passei alguns anos trabalhando na área de tecnologia, especificamente com administração de servidor e tudo mais. E em 2008 eu entrei na prefeitura de Cascavel, especificamente para trabalhar com tecnologia na educação, na escola pública, né? E fui trabalhar numa escola em que eu tinha lá 3 computadores, que a gente tinha sistema operacional na época, nessas máquinas ainda Windows, quando eu cheguei na escola, mas como eu tinha tido contato com o Linux lá atrás e eu tinha tido uma boa experiência, eu coloquei essas máquinas que eram antigas com um sistema operacional mais leve, né? Na época, Linux Educacional 3.0 ainda, né? Uma das versões do Linux Educacional, coloquei nessa máquina e tive um primeiro contato
em educação com Linux, né? Então, qual foi a minha impressão quando eu fiz essa instalação de Linux educacional nas máquinas? A gama, né, a quantidade de recursos que a gente tem disponível em software livre, que é muito superior à quantidade de softwares e de opções disponíveis no software proprietário para usos educacionais. Isso era algo que, assim, observando, né, a plataforma, era algo nítido, né? A plataforma, o sistema operacional Linux, ele tinha uma gama de softwares muito maior para uso educacional do que eu tinha as opções dentro do sistema operacional proprietário. E essa conversa nossa de hoje é mais para mim trazer algumas dessas experiências de software que podem ser interessantes, né, para que vocês possam utilizar no dia a dia de vocês. Nesse momento da pandemia, vários softwares começaram a ser utilizados por aí, né, para as videoconferências, para gerenciamento remoto das aulas, né, plataformas de educação à distância, plataformas de gestão de conteúdo, né, ferramentas gratuitas ou outras pagas, mas proprietárias com limitações de acesso para uso, né, educacional. Elas eram gratuitas, mas com algumas restrições de limitações de acesso. Então, essas plataformas, essas ferramentas, a gente tem muitas opções aí hoje no mercado para utilizar, né, na área da educação, né? Então, eu costumo dizer que isso foi uma questão que aconteceu também com a nossa equipe na Prefeitura de Cascavel, na época. A gente tinha o núcleo de tecnologia, eu fui trabalhar nesse núcleo com a formação dos professores, e a gente tinha uma equipe de profissionais que trabalhavam nas escolas, que também tinha um pouco de restrição ao Linux. Na primeira instalação dos laboratórios do antigo PROINFO, né, Programa Nacional de Informática na Educação, que chegaram nas escolas com o Linux Educacional 3, depois com o Linux Educacional 4, a gente tinha uma restrição muito grande da equipe interna da secretaria, e aí a gente tivemos uma experiência positiva com a Latinoair 2010. Foi a primeira Latinoair em que eu estive, né, em 2010 ainda. A gente reuniu a nossa galera ali de instrutores de informática, a secretaria custeou uma parte da despesa, os instrutores custearam a alimentação deles no evento, e a gente foi e passou 3 dias na Latinoair. E esses meus colegas tiveram o mesmo resultado que eu, vamos dizer assim, né? Eles chegaram à mesma conclusão que eu, de que a gente tinha muito mais opções dentro do software livre. Me lembro que naquele ano, a gente teve alguns palestrantes no evento de ferramentas educacionais. Então, uma das ferramentas que a gente utiliza muito utilizava muito e utiliza ainda em algumas escolas com os alunos, é uma das ferramentas que a gente conheceu na Latinoair daquele ano, né? O Gcompris, né? Gcompris. Inclusive, ontem nós tivemos uma palestra aqui do Fred, né? Uma mesa redonda do Fred, o Danilo, que foram quem nos apresentou, né, essa ferramenta. Depois eu mando aí no chat para vocês o link da página dessa ferramenta, o Gcompris, que é um software para crianças, né, para trabalhar com o processo de introdução à informática, né? A partir de 3, 4 anos, você já pode começar a trabalhar com esse software e está apresentando ele para as crianças. Então, o Gcompris, eu vou abrir a página aqui e mostrar ele para vocês. Hoje ele tem versões mais completas, tanto para Windows, quanto para Linux, quanto para Mac. Ele tem versões para várias plataformas, né? Ele é multiplataforma, está disponível até para Android, ele tem uma versão para Android disponível, tá? E esse software, ele traz muitas atividades, né? Muitos jogos educativos para serem aplicados com as crianças no processo de alfabetização, no processo de matemático, né, nas atividades de matemática. Ele tem atividades muito completas de vários jogos, né? Então, são mais de 100 jogos educativos organizados, estruturados, gratuitamente, sem custo algum, tá? Então, basta instalar no seu dispositivo e utilizar, que pode ser usado tanto no seu celular Android, quanto nos seus dispositivos físicos, né? O computador ou o notebook com sistema operacional Linux ou Windows.
né? Recomendo sempre o Linux para essas situações, para os laboratórios de escola, principalmente eu vi na palestra da Cris antes ali um dos professores relatando a dificuldade que ele tem com relação à tecnologia, né? Os computadores estão tecnicamente ultrapassados, né? São ultrapassados, eles têm uma dificuldade de operar esses computadores, esse modelo de laboratório, né? Ele já é ultrapassado, inclusive, né? Hoje em dia a gente não trabalha com a premissa de ter um laboratório de informática na escola. O próprio Ministério da Educação, eu sou coordenador do programa Educação Conectada para os 3 estados da região sul aqui pelo Ministério da Educação, e o MEC não prevê mais aquisição de laboratório nesse modelo tradicional que a gente recebeu do Proinfo, por exemplo, porque ele é um modelo ultrapassado, né? A gente usava esses laboratórios visando a inclusão digital de alunos. E as crianças, hoje em dia, elas estão mais incluídas digitalmente do que a maioria dos adultos, né? Então, aquele modelo tradicional em que você tinha um laboratório com um computador por aluno, ou com um computador a cada 2 alunos, em que você colocava os joguinhos lá para os alunos fazerem, esse modelo ele já é ultrapassado. Hoje em dia, a gente procura trabalhar com espaços, ou ressignificar esses espaços, para que eles sejam ambientes mais criativos, tá? Então, a uso de plataformas mais criativas, de ambientes mais criativos, né? Laboratórios mais maker, né? Mais de composição, né? de construção de coisas dentro da escola, ele é um ambiente mais apropriado, né? Para esse momento. Inclusive, no Ministério da Educação, o PAR 4, por exemplo, já prevê a aquisição de laboratórios de informática e tudo mais, tá? Letícia, daqui a pouquinho eu vou compartilhar uma tela de uma outra ferramenta. O GCompris não, porque ele é online aí. A galera vai acessar o link, vai ser mais prático, né? Mas deixa eu compartilhar ela aqui só um pouquinho, só para mostrar para a galera a quantidade de jogos aqui que existem nesta ferramenta. Então, o GCompris, ele é um software infantil, né? Ele é apropriado para crianças. Aqui eu estou mostrando a tela, elas estão em inglês, mas ele tem uma versão em português, ele é traduzido pela comunidade. Então, inclusive aqui no Brasil, a equipe do Fred, tem mais uma galera aí, eram responsáveis pela tradução da plataforma. Então, a ferramenta está toda em português, quando você baixar. Ela tem atividades a partir de 2 anos de idade, de 2 a 10 anos. Então, ele possui muitas atividades educativas. Então, aqui do lado, você tem a lista de todas as atividades que a plataforma dispõe, tá? E aí você vai avançando no jogo, vocês vão ver que ele tem muito recurso pedagógico para ser trabalhado com as crianças, diversas habilidades que eles precisam no mundo atual. Então, o GCompris, ele é uma plataforma bem completa, tá? O Bruno Codan, né, César? O César esteve aí participando junto com a gente. Então, essa plataforma, esse software, ele ainda está disponível até hoje, né? É uma plataforma que está aí à disposição há 13 anos e totalmente gratuita para ser usada pelas redes públicas de ensino, pouco utilizada dentro de escolas públicas. Eu fico triste até muitas vezes. Eles já vinham instalados nos computadores do Linux Educacional lá atrás e era muito pouco utilizado dentro dos laboratórios, né? O Bruno, que é o autor o pai, né, dessa ferramenta, ele era um pai que criou uma plataforma, né, para os filhos, e ele começou a compartilhar isso e compartilhar com os amigos e tudo mais, e ele é uma plataforma totalmente gratuita e aberta. Então, tem várias ferramentas como essa, o GCompris é uma, né? Tem o Scratch, por exemplo, que é uma outra ferramenta que eu uso muito também para fins educacionais, que é uma plataforma gratuita. Você consegue encontrar, inclusive, o código-fonte do Scratch. Várias plataformas se originaram a partir do modelo do Scratch, que é uma plataforma antiga também, é uma plataforma para criação, para ensino de programação para crianças, para trabalhar lógica computacional, lógica de programação. Essa questão das ferramentas, né? O RCMSC ali comentou, né? Falta de capacitação no uso das ferramentas. Isso é um problema,
né? É um gargalo. E eu fico muito triste, por quê? Porque os núcleos de tecnologia educacional, por exemplo, que foram criados lá em 2007, 2008, né, foram projetos que eu recomendaria, que eu recomendava, né, e que eu recomendo, né, até hoje, né? Até hoje. Então, assim, são ferramentas que estão aí gratuitamente, que estão aí à disposição. Os núcleos de tecnologia, eles vieram para capacitar para isso, só que dentro das próprias secretarias não se criou a cultura da capacitação em uso de tecnologia. Elas foram muito subutilizadas e foram muito menosprezadas lá atrás. E isso prejudicou agora, né? No momento da pandemia, a gente observou que muitas redes de ensino que tinham acesso às ferramentas lá atrás, agora não estavam preparadas para usar essas ferramentas, porque não foram capacitados os professores no tempo certo, né? Você tem que preparar, né, aquela história, você prepara em tempos de paz para usar em tempos de guerra, né? Então, nesse momento, que seria o momento de usar as ferramentas, tinha muita gente ainda passando por capacitação. Eu mesmo fiz formação com quase 20 mil professores nessa área, nesse período de pandemia, coisas que eu já ensinava para muitos desses professores lá em 2011, 2012, e que eles não colocaram em prática e acabaram se perdendo nessas ferramentas. Então, em alguns casos, não houve a capacitação, em alguns casos, houve a capacitação, mas não utilização. Então, os professores faziam as formações do ProInfo mesmo. Eu fiz formação em muitas cidades, para muitas redes de ensino no núcleo de tecnologia, e muitas dessas coisas fazia a formação, recebia o certificado, mas não aplicava na prática, e aí você sabe, se você não aplica na prática, 2 anos ali, essa ferramenta começa a se tornar subutilizada e fica mais complicada, né? Então, essa questão do uso das ferramentas tem essa questão também, né? Meu amigo lá de Santa Catarina, eu acho que é, né? RCMSC, não sei quem é a pessoa, mas tudo bem. Então, essa é uma questão. Não é só a capacitação também, muitas vezes, né? É a sensibilização. Esse professor precisa ser sensibilizado de que eu faço a capacitação, mas eu preciso aplicar aquela ferramenta, né? Eu fiz uma formação, eu conheci uma ferramenta, por exemplo, Scratch. Scratch é uma ferramenta que eu saio fazendo formação no Brasil inteiro, desde 2012, fazendo formação no Brasil inteiro. E, Regiane, beleza, agora já sei quem é. Regiane. Então, a gente sai fazendo muitas formações desse tipo, mas quando a gente vira as costas da formação, muitas vezes essa ferramenta não é experimentada pelo professor. Nem que seja na sua hora de lazer, né? No momento de descanso dele, ele sentar, explorar uma ferramenta para diversão mesmo, né? Scratch é uma coisa bem divertida de brincar com ele, aí dá para fazer umas coisinhas bem legais, e pensando na escola, é possível fazer muita coisa. Então, o Scratch, por exemplo, que é uma ferramenta que eu gosto muito também de usar, e ela é gratuita e está aí à disposição de todo mundo para usar à vontade, ela é uma ferramenta open, né? Assim, totalmente gratuita, sem restrições de uso, tá? E se você pesquisar um pouquinho, você vai encontrar a plataforma onde você baixa o código-fonte dessa plataforma para entender como a ferramenta foi criada. Tem várias plataformas que nasceram a partir dela, né? Foram usadas a base dela para poder criar essas outras plataformas, algumas gratuitas, outras pagas, mas todas partindo dentro do modelo definido pelo Scratch, né? Uma outra, nesse momento de pandemia, uma ferramenta que eu tenho feito muito formação de professores e orientado o uso dela também de forma gratuita para aqueles que têm problemas para o uso de ferramentas para videoconferência, por exemplo, né? Eu não tenho uma conta Microsoft, eu não tenho uma conta Google e quero fazer uma videoconferência. Então, tem a plataforma Meet.Jitsi, né? Que é essa plataforma aqui. Então, essa plataforma que eu abri aqui para vocês, ela é uma plataforma bem prática para você organizar uma reunião online. Então, por exemplo, eu quero fazer uma reunião online. Eu venho aqui, dou um nome para minha reunião online. E clico em iniciar reunião. E pronto. Ele já criou a sala de reuniões, né? Aqui no caso, eu estou com o microfone sendo usado no StreamYard, ele vai dar uma frescurinha aí, né? Coloquei meu nome aqui, participar da reunião e pronto. Agora a minha reunião já foi criada aqui e eu já posso compartilhar essa reunião com outras pessoas, né? Então, esse aqui é uma ferramentinha gratuita, open source, em que você não precisa ter cadastros, tá? Você não precisa ter senha, não precisa ter nada, e você consegue criar suas reuniões gratuitamente.
inclusive com possibilidade, né, em alguns casos, de gravar a reunião, né, ou fazer uma transmissão ao vivo no YouTube e tudo mais. Então, você tem algumas ferramentas aqui gratuitas, em que você não precisa ter cadastro no site, você não precisa ficar guardando seus dados aí online para que as pessoas tenham acesso, e totalmente free, né? Então, são ferramentas que eu recomendo, tenho recomendado muito aí em vários eventos em que eu participo, né? São ferramentas open, né? O Jitsi aqui, você consegue baixar o código-fonte dele na internet também, encontrar mais informações. Tem uma versão para Linux, em que você baixa o software lá e pode criar transmissões customizadas, você pode criar o seu Jitsi aí, né? Criar a sua ferramenta. Então, é uma ferramenta bem, bem bacana. Eu trouxe aqui para vocês só 3 ferramentinhas para vocês verem, né? O Gcompris, que tem aí 13 anos, 13, 14 anos, acho que foi 2008, 2007, 2008 que ele foi criado, e está aí totalmente gratuito para ser usado há muito tempo pelos professores. E eu me pergunto quantos usaram no período da pandemia, por exemplo. Quantos mandaram atividades do Gcompris para os alunos utilizarem? Então, é uma ferramenta que está aí à disposição de todo mundo para usar. Aí você pega o Scratch, que também faz muitos anos que está aí à disposição dos professores para ser usada na escola. O Scratch é uma plataforma online que permitiria que o professor mandasse algumas atividades para os alunos fazerem dentro dela também. Então, criar, né, produzir. A Cristiane estava falando do stop motion, você pode fazer algumas movimentações, algumas atividades de stop motion usando o Scratch, que envolve um pouquinho de programação, mas é uma programação por blocos, com uma linguagem clara para o professor. E a terceira, né, que foi o Jitsi, meet.jitsi. Essa ferramenta também, totalmente gratuita, open source, e que pouquíssimos professores utilizaram. Então, 3 ferramentinhas bem simples, que poderiam estar aí no hall de vocês há muito tempo para serem usadas nas redes de ensino. Nesse tempo de pandemia, o Jitsi aí seria uma mão na roda para as redes de ensino, não precisarem gastar recursos contratando plataformas pagas, né, e plataformas que demandam dados, né, porque, na verdade, os dados é que tem preço hoje em dia, né, que tem valor, né? Tem muita empresa que é rica, não porque produz alguma coisa, produz alguma plataforma, produz algum software, mas sim porque ela tem dados das pessoas. Ela fornece a plataforma gratuitamente para ter informação sobre as pessoas. E é isso que o software livre nos permite, né? Que você tenha ferramentas que nos atendam, sem que você fique refém dessas plataformas, né, que comercializam o que nós fazemos. Então, as nossas informações na internet, né? Eu trouxe só 3 ferramentinhas para começar, o nosso tempo é muito curtinho aqui. Se eu fosse trazer uma lista de mais softwares aqui, eu precisaria de pelo menos umas 5 horas, né? É muito curto o tempinho da palestra, mas fica aí o convite para vocês, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre mim e sobre o trabalho que a gente faz aqui em Cascavel também, vocês podem procurar os nossos canais no YouTube, dá um Google lá, Josemar do Nascimento Cascavel, vocês vão encontrar alguma coisa no Google aí sobre a gente, o que a gente faz, qual o trabalho que a gente atua, né? Se tiverem perguntas, podem enviar também para a gente, que a gente vai estar aí dando suporte e apoio para vocês dentro do possível, tá bom? Espero que essas 3 ferramentinhas aí que a gente trouxe possam contribuir com vocês aí. Elas vão ficar no chat aí do vídeo depois, né? Então, fiquem à vontade para consultar esse chat e utilizar as ferramentas. Na dúvida, entre em contato com a gente, tá? Eu vou passar aqui o meu Insta, né, para vocês, e aí vocês podem também mandar uma mensagem lá no Insta e mandar sua pergunta, sua dúvida sobre essas plataformas, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta sobre software livre e educação, a gente está aí à disposição de vocês. Dentro do canal também do PXU, se vocês procurarem PXU no YouTube aí, a gente tem vídeos lá sobre o programa Educação Conectada do Ministério da Educação. Inclusive, na próxima segunda temos live sobre o tema. Estaremos aí à disposição de vocês para esclarecer dúvidas, beleza? Valeu, César. Valeu, Regiane. E quem mais estiver por aí, Cristiana. Gente, está aqui o arroba do Josemar. Deixei os links para vocês aqui no chat. Qualquer coisa, só falar com ele. Beleza, estamos à disposição. Obrigadão pela oportunidade aí. Estamos à disposição aí para qualquer dúvida que a galera tiver. Tchau, tchau para vocês. Bom evento para todo mundo aí. Tchau, Josemar. Muito obrigada pelo compartilhamento.
Até, tchau, tchau. Tchau, tchau.